Muito bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Semana passada, na véspera de Ano Novo, nós tivemos aí a São Silvestre. O atleta, para poder vencer a São Silvestre, ele tem que treinar bastante, corre bastante exercício. E nós também, para nós vencermos algumas etapas de nossas vidas, é necessário que nós treinemos bastante. E hoje, por exemplo, a gente vai treinar a paciência, meia hora, iniciar 2010 treinando a paciência, para chegar no fim do ano a gente falar, venci uma etapa, A primeira etapa do nosso progresso chama-se paciência. Um construtor resolveu fazer uma casa bela, uma casa bonita, para que todos que passassem à frente dessa casa pudessem elogiar a obra. Todos que por ali tivessem na cidade teriam interesse em visitar a obra. Seria de imensa beleza. E é lógico que para se iniciar uma obra é necessário que nós escolhemos o terreno, entrarmos em contato com um engenheiro, um arquiteto, providenciarmos meios para que, ou fins financeiros, para que possamos empenhar no trabalho, providenciar também os trabalhadores. O trabalhador de uma obra, o iniciante é aquele que vai lá planear o terreno. Depois vem o que? O servente, abrir as valetas para a gente começar a fazer o alicerce. Depois vem o pedreiro para levantar, colocar a laje. Vem o eletricista, o encanador, o marceneiro, o pintor já no acabamento. Depois de acabado, nós contratamos às vezes um decorador para poder deixar o imóvel do jeito que nós imaginamos. Assim foi feito também alguns séculos atrás, aproximadamente há 42 mil anos atrás, um determinado terreno, a uma distância em torno de 192 milhões de quilômetros do Sol, foi projetado, foi criado uma nova obra nesse planeta. E várias pessoas vieram ao trabalho. Os primeiros foram aqueles que vieram planar o terreno, que era um terreno rochoso, terreno de difícil acesso. Depois vieram, na sequência, todos os trabalhadores. Até por final, já quase que na obra pronta, veio o decorador. Veio aquele que iria deixar a casa de tal forma que se pudesse ser utilizada com prazer, com desejo, e todos aqueles que vissem a casa sendo habitada tivessem prazer. O prazer seria tão grande que até o servente que trabalhou na obra, quando ouvisse alguém passando próximo à casa e comentar: ó, que obra tão linda, o servente teria prazer em falar: eu trabalhei nessa obra, eu fui servente nessa obra. Quando nós programamos a nossa estadia no planeta, a nossa passagem por aqui, nós vamos participar dessa obra. Essa obra nada mais é do que a elevação do nosso planeta para uma condição melhor, E sabemos que deu-se início com a vinda de alguns de nós e outra galáxia, numa condição de chegarmos aqui para habitar e trabalharmos até construirmos a obra. E essa obra, quando chega o decorador para poder estar dando o final na obra, nós estamos participando dela. Quando Jesus chega até nós, é praticamente 1980 anos atrás, porque a gente começa a contar 2010 a partir do nascimento de Jesus. E nós vamos ver que Jesus começa a decorar a obra quando ele estava com 30 anos, Ele começa a decorar, a obra já estava feita. Ele vem para decorar, ele vem para mostrar
o que nós deveríamos fazer para embelezar a obra, para deixarmos ela em condição de uso para aqueles que vão usufruir. Aqueles que vão usufruir. E como é importante nós estarmos participando dela. Acreditamos que em torno aí de pouco tempo esta obra vai estar completa. E seria interessante nós participarmos e estarmos falando, olha, naquela obra lá eu coloquei um pouco, né? Eu deixei um pouco de mim, um pouco daquilo que o dono da obra queria, o que ele esperava de mim. Eu participei nela. Às vezes nós somos solicitados a trabalhar na obra, e o trabalho ele é sempre cansativo. Por exemplo, a pessoa que foi abrir o alicerce, ele teve que empunhar um enxadão, uma cavadeira e trabalhar firme, bater firme no chão, para que pudesse ser aberto o alicerce. O servente de pedreiro teve que amassar muito barro para que o pedreiro assentasse os tijolos. Então é tudo numa sequência, não existe trabalho fácil. Existe às vezes a pessoa que recua perante a dificuldade. E nós sabemos que chegamos aqui para terminar a edificação do bem aqui no planeta, e devemos ser exemplos. Chegamos aqui nessa condição de estarmos exemplificando, colocando em prática. E nós chegamos aqui, às vezes a gente recua, reclama, acha dificuldades. A doutrina espírita, dentro de um contexto geral, ela traz o que? Ela traz a consolação para nós. A doutrina espírita, ela vem até nós nos consolar quando estamos passando por dificuldades que na maioria das vezes nós mesmos criamos. Na maioria das vezes são poucas as dificuldades que são inseridas em nosso comportamento no dia a dia, que não foram trazidas por nós mesmos. São poucas. Eu acredito que do pessoal que está reencarnado na Terra toda, acredito que não tem nenhum que chegou aqui e falou, não, foi o planeta ou foi a caridade divina que inseriu a dificuldade. Todos que estamos aqui inserimos a dificuldade, a dor e o sofrimento. Às vezes a gente depara com uma pequena dificuldade, a gente recua, deixa para trás para resolver, ela se avoluma. Quando ela volta para a gente resolver, ela já volta como sofrimento, porque a dificuldade vai gerar o sofrimento se nós não resolvermos rapidamente. A gente às vezes a gente tem condição de visualizar isso no próprio relacionamento entre pais e filhos. Às vezes você tem um filho no início da adolescência e começa a surgir ou apresentar o caráter da pessoa. E às vezes a gente passa por uma dificuldade de relacionamento, a gente abandona e deixa para ver como é que fica lá na frente. Aí lá na frente nós vamos encontrar um delinquente, nós vamos encontrar aquele filho que nos faz sofrer, e temos que resgatar. Aí fica mais difícil. Então, quando surgir a dificuldade, é melhor enfrentarmos a dificuldade com carinho, com atenção, com dedicação, antes que ela se torne um problema. Porque a hora que torna problema, nós temos que resolver. E às vezes a resolução dela é dolorida. A caridade divina nos fala que a doutrina espírita é uma doutrina que nos traz o consolo e ela nos traz felicidade. Jesus, ele quer de nós a felicidade, ele não quer o sofrimento. É que às vezes é necessário o sofrimento para a gente enxergar, para a gente poder abrir os olhos. Então às vezes o sofrimento participa para poder estar nos dando um foco diferente. Mas a caridade divina fala que nós fomos criados para ser felizes. Tanto é que muitas vezes a gente vê a pessoa chegar e falar, não, eu só consigo evoluir através do sofrimento. Mas se ele começar a entender e colocar o amor na vida dele,
não é necessário sofrer. Não é necessário, porque a gente passa a entender. Tanto é que se o sofrimento evoluísse rápido, na hora que a gente fosse aplicar o passe no centro, a gente ia entrar ali, né, em vez de ser um para aplicar por cadeira, a gente pegaria em 3. 2 seguraria e o outro pegava um martelo e batia na pessoa. O sofrimento vai evoluir, então a gente dá uma martelada na pessoa em vez de aplicar o passe. Por quê? Aí a gente fala, bendito sofrimento, estou evoluindo. Às vezes a gente fica guardando isso na nossa vida. A gente tem a condição de resolver o problema no início, que a gente deixa para depois. A gente deixa para resolver numa outra etapa. Aí ele vem avolumado, ele vem como sofrimento. Aí nós penamos, aí reclamamos da caridade divina. Achamos que na nossa evolução, na construção desta obra, nós achamos que é fácil. Nós achamos que para evoluirmos, basta levantarmos de manhã, tomarmos um banho, um café bem pomposo, colocarmos uma roupa limpa, tocarmos o botão do elevador, abre-se o elevador, você entra dentro, aperta lá o botãozinho céu e vai embora. E fica olhando para trás, né? Para aqueles pecadores que ficaram. A gente acha que a nossa evolução é assim, né? Nós achamos que vamos chegar até Deus, vamos progredir desse jeito, rapidinho, né? Só com tranquilidade. E não é desse jeito. A caridade divina fala que nós viemos aqui para participar de uma obra. Participar de uma obra. Participar de uma obra. Então, para a gente participar de uma obra, nós temos que ver qual que vai ser a nossa função dentro da obra. Na obra, a gente comentou, tem aquele que abre valeta, aquele que levanta a parede e aquele que dá o acabamento. E tem aquele que projetou. Aquele que projetou, de vez em quando ele passa para dar uma olhada na obra. De vez em quando ele dá uma passadinha. E ele chega e o pedreiro estava levantando a parede fora do local. Estava projetado, tem um projeto. E ele está levantando a parede no local errado. Aí o que o arquiteto fala? Ou o engenheiro? Fulano, será necessário desmanchar essa parede e colocá-la no local. Aí a gente vai desmanchar tudo aquilo que fizemos e vamos começar de novo. Às vezes a gente começa a construir errado, né, na nossa vida. Aí nos é dada a chance de estarmos voltando para estar ajustando na obra. Estarmos ajustando na obra. Então não é dado a chance para a gente estar reencarnando novamente. Quando a gente fala da reencarnação dentro da doutrina, o motivo de estarmos aqui reencarnados é para estarmos participando da edificação do reino de Deus aqui na terra. E às vezes a gente fica protelando, a gente vai deixando. Queira ou não queira, a obra vai sair, ela vai ficar pronta. O que a gente estuda e vê de alguns amigos espirituais falando é que essa obra está quase completa. Ela está quase completa. E seria tão bom se o nome da gente tivesse lá na obra, lá, fulano de tal participou dessa obra. Às vezes a gente fica omisso, não faz a nossa parte na obra. Estamos sujeitos a ter que participar de uma obra nova. Chegar num local novo, preparar novamente o terreno, demorar alguns milênios para começarmos a construir novamente. Então é bom a gente dar uma paradinha, pensar um pouco, aproveitar esse início de ano, e dar uma pensadinha. O ano passado, o que eu coloquei nessa obra? Eu coloquei alguns tijolos, eu tive que desmanchar alguma parede, porque a obra está chegando no fim, e é o momento da gente participar dela. Momento da gente participar. Nós vemos, às vezes na casa espírita, solicitando pessoas para o trabalho. Trabalho para fazer algumas visitas, trabalho de participar aí, vendendo algumas pizzas, trabalho de participar, vindo dar assistência a algumas pessoas necessitadas. Tudo isso faz parte da obra. Tudo isso faz parte do acabamento da obra.
Às vezes a gente fica meio omisso, não participa, depois a gente chora e reclama. Fala que não teve a chance ou não teve a mesma condição de outro. Às vezes na obra, um consegue no mesmo dia bater um saco de cimento, o outro consegue bater 2 sacos de cimento na mesma obra. Vai o quê? De acordo com a capacidade de cada um, de acordo com o esforço físico de cada um, de acordo com o esforço pessoal, para a gente poder estar edificando. Jesus, quando ele nos deixa algumas mensagens, ele comenta uma mensagem importante, que às vezes a gente busca ajuda nas nossas dificuldades. Ele comenta assim: vinde a mim todos aqueles que estão sofrendo, que eu vos aliviarei. Às vezes a gente está passando por uma tribulação grande, mas nós não buscamos ajuda, deixamos a coisa ir andando. Às vezes a gente pega, está dentro de um barco, a ventania solando para todo lado, e nós não colocamos a mão no remo para sairmos da ventania. Nós ficamos aguardando. É lógico que a caridade divina não quer perder nenhum de nós. Pelo menos é que Jesus fala, que o bom pastor não perde nenhuma ovelha. Mas algumas ovelhas desgarradas, às vezes é necessário que você mande o cachorro buscá-la. Que todo bom pastor tem um cajado e tem um animalzinho lá que chama cão, um cachorro de guarda. Às vezes algumas ovelhas que desgarram do bando e não vêm até o redil, ele chama 2, 3, 4 vezes e ela não ouve. Aí ele manda buscar. E é lógico, o cachorro ele não sabe falar, então ele chega e utiliza alguns subterfúgios. Ele chega e utiliza os dentes, ele dá uma mordida no rosto da ovelha, na cara da ovelha, ela vira. Quando ela vira, ela vê o bando lá na frente. Ela começa a andar, mas às vezes acha que está meio atrasada, ficou para longe, ela diminui o passo. Normalmente o cachorro vem e morde nas pernas até que ela reintegre. E eu vejo o sofrimento nessa condição. Às vezes a gente abandona, a gente está no caminho correto, participando, trabalhando, buscando o nosso auxílio, a gente abandona, a gente começa a afastar daquele meio. De repente, estamos desgarrados. Aí é necessário que sejamos resgatados. E o resgate sempre é doloroso. No trabalho da gente aí, como bombeiro, quando você tem que fazer o resgate de alguém, você vai resgatar porque a pessoa está numa condição de não conseguir se locomover ou passando por uma situação bem difícil. Aí a gente tem que enfrentar, às vezes, a correria, as tribulações para poder estar resgatando, auxiliando. E a caridade divina também faz desse jeito. Não quer perder ninguém. A caridade não quer perder ninguém. Mas nós, com a caridade divina, a gente é meio relapso. Eu falo até que com a caridade divina, nós temos 2 condições de doença. Existe uma doença do ser humano, a doença física, né, o Alzheimer, né, que a gente esquece fácil. Existe um outro que chama mal de Parkinson, né, que dá um pouquinho de tremedeira. Eu falo que às vezes nós estamos com Alzheimer perante a caridade divina. O Alzheimer, tinha um cidadão que ficou meio adoentado, algum probleminha de esquecimento. Ele pegou e procurou o médico. Chegou lá no médico, o médico fez uma série de exames, falou para ele: ó, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma notícia ruim e uma notícia boa. Mas eu vou dar a notícia ruim primeiro. O senhor está com Alzheimer. Ele assustou, ele falou: mas eu já vou dar a segunda também, que é a notícia boa. Daqui 1 minuto o senhor vai esquecer. Entendeu? Então, às vezes é assim que a caridade divina. A caridade divina nos ajuda, nos auxilia 24 horas. Mas a gente tem Alzheimer. A gente esquece rápido, né? Aí quando a gente desencarna,
vem o mal de Parkinson. Que nós chegamos lá, desencarnamos, nós vamos apresentar o que? O nosso currículo daquilo que foi feito. Ó, tá aqui anotado, né? Meu currículo do que eu fiz. Mas o que acontece conosco? A hora que a gente senta em frente à caridade divina, a gente faz o quê? A gente fica com mal de Parkinson, dá uma tremedeira, né? A gente fica tremendo sem parar, né? Funciona desse jeito. Quando dá tremedeira na gente, às vezes a gente sai de carro, esquece de colocar o cinto de segurança e vira a esquina, dá de frente com o comando da polícia. Dá uma tremedeira, né? A gente não acha nem o pedal do acelerador, do freio, perde a noção de tudo. E às vezes nós estamos passando por isso. A gente fica abandonando, a gente vai deixando para depois, deixamos para depois. E vamos aí adquirindo o Alzheimer, o Parkinson, né? Já sabemos que nós estamos projetados para isso. Nós estamos projetados para isso, para essa condição. Agora, se eu quero participar dessa obra, se eu quero participar da edificação do reino de Deus, essa obra é a edificação do reino de Deus aqui na nossa terra, no nosso planeta. Se eu quero participar, deixar meu nome escrito, existem meios. O primeiro meio para a gente participar, o primeiro meio é a gente querer, né? Senão não tem jeito. Não tem jeito. Se eu não quiser participar, a caridade divina ela é tão perfeita que ela nos dá uma condição muito interessante. Ela nos coloca o livre-arbítrio. Ela deixa a nosso critério, fazer ou não. Eu preciso carregar uma carriola de terra para aterrar o fundo da obra. Mas ela deixa meu critério se eu vou carregar ou não. Ela não exige que eu carregue. Ela deixa meu critério. É lógico que aquela parte da carriola, talvez eu não coloque agora. Então não vai aterrar o fundo, primeira chuva que der, ou vai alagar a casa, ou vai aumentar o buraco. Quando eu resolvo fazer, deu uma chuva, aumentou o buraco. Então aquela carriola, às vezes, não vai ser suficiente. Talvez vai ser necessário um caminhão de terra. Então é bom ver, quando estamos sendo solicitados para a obra de Deus, senão vamos ter que carregar só uma carriolinha. É bom a gente estar consciente disso. Que essa obra é a obra da edificação do amor aqui no planeta. E como é difícil, né? Como é difícil. Como é difícil a gente edificar o amor. Porque para a gente estar edificando o amor, o princípio básico, o início da edificação do amor, é o respeito com o semelhante. É a paciência com o semelhante. É a resignação com as nossas dificuldades. E como é difícil sermos resignados com nossas dificuldades. Como é difícil. Esses tempos atrás, um amigo de um longo tempo estava passando por umas dificuldades. Solicitou que a gente pudesse ir lá conversar, bater um papo. E um bom tempo que eu não via também, não sabia que ele estava passando por essa transição, por essas dificuldades. Ele ligou em casa, não conseguiu falar comigo, mas falou com a minha esposa deixou anotado na agenda lá. O pessoal liga, ela anota. E aí, quando dá pra gente fazendo uma triagem, né, a gente... Mas eu vi, era um amigo do coração, um amigo que a gente sempre teve uma afinidade, só que por algum motivo a gente seguiu um caminho e ele seguiu outra trajetória na vida dele. Estivemos juntos dentro de outra casa espírita. Depois, por uma questão de opção dele, desviou, teve um outro comportamento, estava chegando às consequências do comportamento. Aí ele pediu para que a gente pudesse ir lá conversar, bater um papo, lembrar a época de mais jovem, né? A época da mocidade. E ensaiei bastante para ir, porque é difícil, né? Você chegar numa pessoa querida que está passando por dificuldade, para você chegar para conversar. Eu tenho essa dificuldade. Quando eu vejo alguém passando, geralmente eu costumo ficar calado, aguardando a pessoa falar. Porque não dá para você dar orientação para alguém se ele não te falar do problema, da dificuldade.
Saí uns 2, 3 dias, né? Falei, mas eu vou lá, né? Eu preciso ir, já que ele pediu, é sinal que eu preciso até o local. E por uma razão aí, eu dei um pulinho na casa dele, e no momento que eu passei, até cheguei na casa dele, ele estava lavando o veículo dele. Foi uma alegria naquele momento, a gente se abraçou, conversou. E geralmente depois que passa a euforia, vão surgir os problemas, né? Passou a euforia do encontro e tal. Eu toquei no assunto, como é que estava a família. Perguntei pela família, porque ele estava sozinho naquele momento. Aí ele trouxe a notícia da família, né? Aí a gente fica com as pernas bambas, né? Um desencontro total, uma bagunça geral. E eu não tinha muito o que falar para ele, então eu tinha que pensar em alguma coisa para direcionar, para poder direcionar. Lembrar da nossa época, de jovem, né, que a gente tinha algumas metas dentro da doutrina, seria difícil porque ele tinha parado, então como é que eu ia falar, né, de alguma coisa que ele tinha iniciado e parado? Eu ia machucá-lo. E continuamos conversando, até que num determinado momento, o vizinho dele lá tinha um animal, o animal estava latindo muito, né? Aí ele falou, esse animal só perturba. Aí ele colocou assim no linguajar que ele utilizava, né, sobre o animal. Eu peguei e falei, não, agora eu preciso falar com ele. Aí chamei ele pelo nome, falei, fulano, mas o animal está te perturbando? Ele falou, não, está me perturbando. Eu falei, geralmente a perturbação não é do barulho, não é do animal. A perturbação que nós aprendemos lá na doutrina, você se lembra da doutrina? Lembra. Na perturbação, quando nós estamos inquietos, impacientes, a perturbação está onde? Está dentro de nós mesmos. Está dentro de nós mesmos. Quando a gente está inquieto com alguém, está indiferente com alguém, não está amando alguém, é porque dentro de nós está um caos total. E aí nós partimos, ficamos lá um bom tempo conversando, e num determinado momento eu procurei lembrá-lo do objetivo nosso aqui, da nossa passagem, da nossa participação na obra. E em determinado momento veio uma passagem, porque ele estava reclamando demais, devido aos comportamentos do filho, da filha, comportamento com a esposa, que estava um relacionamento bem difícil. E eu me lembrei de uma passagem, quando nós somos responsáveis, nos é dado a chance de nós reencarnarmos aqui, nós temos uma responsabilidade imensa, e às vezes a gente não visualiza isso, por questão de desinteresse nosso, por questão de omissão nossa, ou questão às vezes de preguiça. Aí eu me lembrei de uma passagem que o Chico conta, que certa feita chegou um cidadão até o Chico, né, reclamou para ele, falou, ó, Chico, eu queria pedir um favor, eu queria que você pedisse para os seus amigos espirituais, seu guia espiritual, me dá uma ajudazinha, porque eu estou com um problema para resolver. Ele falou, não, meu irmão, você me fala o problema, se eu puder ajudá-lo, os amigos espirituais vão ajudá-lo. E ele pegou e falou, olha, eu consegui um terreno ao lado da minha casa, cerquei o terreno, fiz um muro, fiz uma horta lá no terreno, planto lá alface, cenoura, beterraba, e eu estou desempregado. Então a minha renda, para poder sobreviver eu, a esposa e o filho, é vendendo alguns alimentos, vendendo ali alface. Então eu estou tirando a minha renda dali. E recentemente estão roubando a minha horta, e o que eu estou fazendo não está dando para mim poder me manter. E o Chico ouvindo, ele falou, e eu descobri quem estava roubando a horta, só que eu estou sem coragem de falar para a pessoa. Eu queria que você me desse uma orientação, sinal que o homem mostrava que era bom de coração, porque é difícil a gente apontar ou então direcionar o comportamento de alguém, né? E ele foi buscar ajuda. Aí ele falou para o Chico, falou, olha, quem está roubando a minha horta é a minha vizinha. A hora que a gente sai, ela com o filho, ela pula o muro e vão lá e roubam as coisas, e está fazendo falta.
Aí o Chico pensou um pouco, é lógico que ele tinha lá uma consciência diferente da nossa, né? Que o auxilia a todo momento. O Chico pegou e falou: olha, meu irmão, eu vou te dar uma orientação, se você segui-la talvez dá certo. Você faz o seguinte, você chega na sua casa, pega a chave do portão, faz uma cópia da chave, vai lá na sua vizinha, bate palma e chama ela. E chega e fala para ela: olha, fulana, eu estou com algumas dificuldades, preciso trabalhar, preciso sair para trabalhar, eu, meu filho, minha esposa, e a nossa renda depende da horta. E eu gostaria de deixar com a senhora uma cópia da chave do portão, porque algumas pessoas estão entrando e roubando a minha horta. E eu queria deixar com a senhora para a senhora tomar conta para mim, que se o ladrão vier, a senhora poder assustá-lo. E entregou. Diz que nunca mais roubaram, nunca mais subiu nenhum pé de alface. Às vezes na vida, nós temos uma chance dessa. Nós programamos para reencarnar e nos é dado uma chave dessa. Essa chavinha lá da horta é dado para todos nós. Só que na maioria das vezes, sabe o que acontece? Lá com a mulher é o seguinte, parou de sumir a alface. E com nós, sabe o que acontece? Continua sumindo, e às vezes a gente rapa até o canteiro inteiro, não é verdade? A caridade divina pega e fala: fulano, vou te dar uma chave, vou te dar a chance de reencarnar, já está até pronto o canteiro, só que você vai tomar conta, você vai cuidar. Aí a gente chega aqui, desmancha tudo, a gente continua lesando a quem? Lesando a nós mesmos. Por quê? Como eu comentei, ou por omissão ou por preguiça, que também nós podemos fazer a nossa horta, ir lá plantar e colher e sobreviver, mas a gente faz o quê? É mais fácil pegar do outro. Aí a hora que a gente desencarna, né, chega lá no outro plano, dá mal de Parkinson na gente, né, dá uma tremedeira violenta, ficamos tremendo perante a caridade divina. Geralmente no fim do ano, né, quando a gente chega na última semana do ano, a gente traça um monte de projetos para o próximo ano. A gente nem avalia o que ficou para trás. A gente não gosta nem de avaliar, né, porque às vezes a gente vai ver algumas coisas que ficaram, que vai doer um pouco, né, vai dar uma dor de cabeça, né. Às vezes é necessário a gente ter ao nosso lado, quando a gente vai fazer uma avaliação do que passou, ter um vidrinho de anador, de aspirina, porque às vezes é necessário que a gente tome quase o vidro inteiro para entender as cabeçadas que nós demos para trás. Mas é necessário que nós projetemos para o futuro. O que foi, o que ficou, ficou. Estamos aí iniciando um novo ano. Geralmente, no início de tudo que nós vamos fazer, a gente chega empolgado, a gente inicia empolgado, e é interessante que a gente inicia no alto e continua no alto. Na maioria das vezes a gente inicia, depois a gente vai descendo. Quando está chegando próximo ao fim do ano, a gente dá novamente aquela levantada. Se dores e sofrimentos participarem da nossa vida, eles são necessários para nos alegrar. Só que a caridade divina quer que sejamos felizes. E a gente é aquilo que a gente quer ser. Um amigo fala que se você acha que não consegue, você não vai conseguir, você está certo. Agora, se você acha que consegue, você vai conseguir, você também está certo. O interessante é aquilo que você coloca. Se eu quero, eu consigo. Se eu não quero, não consigo. É individual de cada um. O empenho de cada um é individual. O esforço de cada um é individual. É lógico que cada um dentro do seu ramo. Se voltarmos lá na obra, o esforço para se levantar a parede dependeu do quê? Dependeu do empenho do pedreiro.
E o empenho do pedreiro dependeu do quê? Do servente estar levando a massa. Então é uma sequência. É cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai fazer a sua parte. Só que se o servente não iniciar o trabalho dele, o decorador não consegue embelezar a obra. E Jesus, ele quer isso de nós. Que nós, às vezes, como serventes, façamos a nossa parte para poder estar embelezando a obra dele. Senão a gente não consegue. Senão não consegue. O que nós queremos é que quando chegar no fim do ano, a gente dá uma olhadinha para trás e vê a obra que nós participamos. E que ela esteja linda, maravilhosa e edificada. E que possamos olhar e falar, olha, eu participei dessa obra. Eu fui o servente dessa obra. Eu fui lá e abri valeta nessa obra. Eu fui lá e amassei barro nessa obra. Não precisamos nos preocupar em querer ser o arquiteto ou o engenheiro. Se nós começarmos a trabalhar fazendo a nossa parte, só para a gente poder estar encerrando, no livro dos Espíritos tem duas perguntas interessantes que cabe a nós, talvez, estudarmos agora no início do ano e refletirmos o ano todo, para no fim do ano a gente estar vendo se a gente conseguiu. Pergunta 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a terra? Olha que pergunta. Ele faz uma pergunta dessa, dá vontade de pegar o livro e jogar longe, né? Porque a gente passa na cabeça da gente. Ele pergunta aqui, ó. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a terra? Pergunta 574. Quem tiver uma canetinha ou uma memória boa, anota e vai estudar. Às vezes dá vontade de jogar o livro longe. Depois nós vamos lá na última pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 1018. Pergunta 1018. Ela vem complementar essa daí. Vem complementar. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. Ele pergunta, quando é que o reino do bem vai ter lugar sobre a terra? Quando? Esse aqui está ligado diretamente a nós. Está ligado diretamente. Aquilo que nós fizermos lá na 574, nós vamos colher o resultado aqui na 1018. Então nós temos um ano inteiro para estar estudando e entendendo. Às vezes a doutrina cobra da gente um estudo, um entendimento. E o Kardec, ele foi tão inteligente que ele falava assim: espírita, amai-vos e instruí-vos, porque a instrução abre o campo de conhecimento nosso, abre a nossa visão, o nosso entendimento. Então vamos aproveitar a chance que está iniciando o ano, né? Se tivermos tempo, dá uma folheadinha nessas duas perguntas e aguardar lá no fim do ano para a gente poder estar dando a resposta da última pergunta do Livro dos Espíritos. Quando é que o reino do bem vai estar edificado sobre a terra? Ele fala aqui que é quando o bem sobrepor o mal. E o mal, ele sobrepõe atualmente por quê? Aí nós voltamos lá na 574. Por quê? A gente cruza os braços. A gente fica parado. A gente deixa para depois, deixa para amanhã. Quando estamos sentindo uma dorzinha de dente, nós queremos ir no dentista na hora, né? Eu sinto dor de dente, eu não quero ir no sapateiro, eu quero ir no dentista. E o reino do bem também é assim. O reino do bem é agora. Senão às vezes a gente vai ficar para trás. Eu agradeço pela paciência que vocês tiveram de meia hora no início do ano, treinando até o final do ano a paciência, para que no fim do ano a gente possa estar incluído naqueles que colocaram o quê? Aqueles que colocaram um pouquinho de terra na obra, colocaram um pouquinho de areia, um pouquinho de massa, participaram da edificação do bem sobre a terra. Muita paz e que Jesus nos guarneça de paz, de energia e de amor para a gente poder continuar lutando.